Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para vocês, seja lá qual for o horário em que estiver assistindo. Esse será o vídeo 3 da série de vídeos de diferenças da Light Novel e o anime de Re:Zero, e hoje eu contarei sobre o volume 3. Ocorreram alguns imprevistos e por isso que eu demorei um pouco para postar, e provavelmente semana que vem vai ser um pouco corrido, mas eu não vou deixar de gravar não. Vai ficar um intervalo, só que eu já aviso que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, simplesmente porque eu queria fazer um único vídeo, só que ficou muito grande, então eu vou dividir em duas partes, e provavelmente os outros vídeos também vão ser divididos em 2, 3 partes, porque senão fica muito grande e ia ficar bem maçante até. Só para vocês entenderem, eu faço uma folha de rascunho no Word. Por exemplo, o vídeo 1 que eu contei sobre o volume 1 deu uma folha de rascunho, o vídeo 2 deu 4 folhas de rascunhos. Já esse vídeo 3, com os rascunhos do volume 3, deram 6 folhas de rascunhos. Destacando-se também que os 3 primeiros volumes da Light Novel foram adaptados em 4 episódios. Considerando-se, é claro, que o primeiro episódio de Re:Zero é um episódio duplo praticamente. Então é 4 episódios por volume até então. Já o volume 4, por exemplo, ele foi adaptado em 2 episódios. Então imagina o tanto de coisa que vai ter para falar. Neste vídeo, o volume 3 ele foi adaptado no episódio 8 até o episódio 11 do anime. Então não vou ficar falando de microfone, o microfone é amador, não deu tempo de ver algo melhor com meu amigo lá ainda. Mas como vocês estão gostando e também vocês recomendaram que eu continue sendo detalhista, principalmente que essa é a intenção para o pessoal que não lê a novel, então dá aquela sensação da novel mesmo para vocês. Então eu vou continuar sendo detalhista. Por isso que eventualmente eu vou ter que dividir em partes, senão vai ficar bem grande os vídeos. Sem mais delongas, vamos então às diferenças. Primeiramente, a Light Novel já começa deixando claro um pensamento do Roswald sobre o Subaru. A narração escrita permite muita coisa. E o que o Roswald pensa do Subaru é que ele é um adolescente que teve uma razoável educação, ele é mais astuto do que estúpido e tinha um preparo físico decente. Logo, ele poderia vir a ser bem útil. Tem a cena da Ren relatando o comportamento do Subaru para o Roswald, e ela já tem uma suspeita sobre ele, porque ele aparentemente já sabe onde estão os objetos da casa, os utensílios, logicamente por causa de todos os loops, e ela já relata isso para ele. No anime, essa suspeita é mais implícita e é bem mais rápido, então vale a pena comentar. E quando o Roswald fica sabendo dessa informação da Ren, ele fica apreensivo, mas parece entender algo. A narração deixa isso implícito, que ele parece entender alguma coisa sobre isso, sobre esse comportamento do Subaru. A narração da Light Novel faz um suspense maior, faz um joguinho, levando a gente a pensar, induz a gente a pensar que a relação da Han com o Roswald seria mais 18. Claro, mais tarde revela-se apenas que ele injetava mana por causa do chifre dela, mas só que até então a narração ela dá um suspense bem maior. A primeira conversa do Subaru com a Emilia nesse quinto loop é quase idêntica, só acrescenta-se na Light Novel que o fato dos pimentões. Caso você viu o vídeo 2, sabe que a Emilia não gosta de pimentão, e ele comenta que caso ela quisesse, ela poderia passar os pimentões para o prato dele. Ela não sabe como ele sabe isso, ela não sabe do retorno da morte, e fala que ela deveria comer tudo, mesmo não gostando de pimentões. Inclusive na Light Novel dá para notar várias vezes que o Subaru ele brinca de acontecimentos ou fatos que ele sabe de outros personagens, só que os outros personagens não sabem que ele sabe isso. E é bem engraçado essas interações. Depois a obra segue normalmente, com o Subaru sofrendo psicologicamente, a mente dele está bem pesada, e a narração na novel é sim mais detalhada, inerentemente a narração escrita ela vai ter mais pensamentos do Subaru e dá um peso maior. Só o simples fato da Emilia ficar encarando o Subaru depois que ele sai do quarto, que ele vomitou, e fica só encarando, gera um monte de pensamento no Subaru, por exemplo. Então a novel dá uma sensação, um suspense maior, um peso bem maior. Realmente é isso. A narração escrita muitas vezes dá um peso maior. Às vezes o anime consegue superar, mas a narração escrita às vezes dá um peso bem maior. Então tem a cena bonita. Claro, no anime o audiovisual fica mais bonito, a trilha sonora fica mais bonita, a cena do colo da Emilia. Só que na Light Novel deixa explícito que nesse momento que o Subaru ele percebeu
Na hora que ele dormiu, ele percebeu que ele realmente amava a Emília. Antes, é claro, já estava quase certeza, provável, mas só que foi nesse momento que caiu a ficha dele, que ele realmente amava ela. Só que também a light novel deixa explícito como que a Emília trata ele como um garoto apenas. Quem viu o filme ou OVA Memory Snow vai lembrar que a Emília acha que o Subaru tem 13 anos ainda. Então ela vê como um garoto, cara. Aí depois que ele dorme, fala que é um bom garoto pra Ren, a Ren chega no quarto. A Ren, na light novel, ela também afaga a cabeça do Subaru, dando uma cena mais bonitinha também. Outra coisa que a narração escrita da light novel deixa explícito é que mesmo dormindo, o Subaru expele o miasma da bruxa. E a Ren, ela não nota nitidamente, ela apenas nota instintivamente, mas como ele estava inofensivo, a Emília estava mimando ele, então ela não nota nitidamente isso. Depois que o Subaru acorda, a light novel deixa outra coisa explícita interessante. E é até engraçado essa parte cômica, porque deixa explícito que o Subaru ele soltou muito fluidos corporais na saia da Emília, e ele estava envergonhado por isso. Sim, fluidos corporais, como catarro, suor, saliva, e ele estava tão envergonhado que ele vai pedir desculpa para a Emília depois. No anime, esse pedido de desculpa depois que ele come um bolinho e ela fala que seria melhor falar obrigado em vez de desculpa, enquanto na light novel realmente ele vai pedir desculpa por deixar a saia da Emília bem nojenta, com um montão de fluidos corporais dele. E aí que ela fala que ela não se importava, que o melhor era falar obrigado em vez de desculpas. Neste quinto loop, a light novel também deixou bem mais explícito o carinho e a gratidão que o Subaru tem pela Beatrice. E por que ela no quarto loop ela tentou salvar ele, apesar de tudo. Claro, ele se suicidou, não conseguiu, mas ela defendeu ele até o fim. E ele sente uma grande gratidão por ela. E para quem acha que esse fato de light novel deixar explícito e o anime deixar implícito é apenas por curiosidade, teve uma grande influência na primeira temporada, na minha opinião. Por quê? Porque a light novel ela sempre deixou explícito o amor do Subaru pela Emília. E não só explícito pra gente, como também pra todos os outros personagens. Como todo mundo na mansão sabia desse amor do Subaru pela Emília. Claro, menos ele próprio até então, e a própria Emília que não sabia. Mas todo mundo já sabia. Então, se o anime tivesse deixado explícito esse amor da Emília pelo Subaru, e como todo mundo da mansão, incluindo a própria Ren, já sabia, não ia ter tanto alvoroço no episódio 18, na minha opinião. Porque a light novel é bem mais explícita nisso, e o anime deixou tão implícito que o hype na Ren... Claro, a Ren é uma personagem excelente, muita gente gosta mesmo, e shippa ele com o Subaru, mas se tivesse deixado tão explícito como na novel, provavelmente não teria tanto hate em cima da Emília na primeira temporada. Depois disso tem uma interação bem melhor na light novel entre o Subaru e a Beatrice. O Subaru inclusive faz uma reverência para ela, para fazer um pedido para ela. E é um momento engraçado em que parece que ela fica perplexa, ela inclusive pisa no rosto do Subaru. São essas interações a mais que tem na novel que eu acho que agrega mais na relação. No anime, o Subaru ele usa o Peck como uma chantagem. Já na light novel, ele usa o Peck como um suborno. E a light novel confirma que apenas o Peck, o Roswell e a Beatrice conseguem desfazer uma maldição. No volume 2 já foi explicado, mas só que nesse a Beatrice ela explica que tanto magia como maldição precisa de um sacrifício à altura, mas a maldição ela é mais exigente nesse sentido, por isso que a Beatrice ela considera como defeituosa também a maldição. Pela narração escrita da light novel e às vezes pelos pensamentos do Subaru, a gente acaba não se esquecendo das datas. A light novel ela lembra a gente de algumas datas de fatos, como por exemplo a candidatura real, que até então no anime começou há 6 meses, e o nome da Emília, por exemplo, só surgiu 4 meses então. Depois disso tem mais interação do Subaru com a Beatrice, ele pega ela no colo, e no anime é bem mais resumido, ele cai naquela posição ridícula, enquanto na light novel é mais explicado, e ainda comenta que ele viu a calcinha branca da Beatrice, e eles continuam brigando mais ainda por causa disso. A light novel deixa mais explícito como a Beatrice ficou surpresa que o Subaru pensava que ela não poderia saber do nome da Satella. Além disso, ela explica ainda que depois dos nomes dos pais, as crianças aprendem o nome da bruxa. Isso dá um peso bem maior de como que a Satella é odiada nesse mundo.
A explicação da Satela não tem muita diferença. A Beatriz explica que um herói, um dragão e um sábio, abre aspas, selaram sua carne dentro de um cristal, fecha aspas. Então dá um peso maior, eu acho. E isso vai ser mais explorado mais adiante na obra. Adiante ele encontra a Emília conversando com os espíritos, então o Subaru fica conversando com o Peck. E além disso, ele conversa com o Peck sobre essa tela também. Inclusive, quem fala que alguém seria louca por usar o nome da Satela emprestado é o próprio Peck, não a Beatriz, como foi no anime. E no meio da conversa, ele lê a mente do Subaru. O Subaru pensa, nossa, como que a Emília deve ter sofrido por se parecer bastante com a bruxa. E ele acaba respondendo que ela realmente sofreu muito mais do que ele imagina e que se não fosse por ele mesmo, Peck, dizendo isso dele mesmo como um ótimo pai, ela talvez poderia odiar o mundo. Mas é claro, depois ele brinca, fala que na verdade grande parte dela não ter se tornado uma pessoa má por causa do ódio das pessoas vai da grande personalidade dela, a boa personalidade que a Emília tem. Ainda comentando do primeiro loop, o primeiro episódio em que a Emília falou do nome Satela, pegou o nome Satela emprestado, eu não sei se a fansub que eu tava vendo no anime traduziu errado, mas no anime parece dar a entender que o Subaru presumiu que ela não queria se envolver na seleção real, o que não é verdade. Já a Light Novel fica mais claro que ela pegou o nome emprestado da Satela para não envolvê-lo naquela busca, ela não queria envolver o Subaru em problema. Depois que a Emília termina de conversar com os espíritos, ela vai lá, conversa com o Subaru e fica claro, é até uma vergonha alheia, como que a Emília realmente trata o Subaru como uma criança. Mesmo a idade da Emília sendo de 14 anos, sim, ela tem 3 idades. E a idade mental dela é de 14 anos. E ela tratando o Subaru como criança, porque ela pensa que ele tem 13 anos, dá até uma vergonha alheia nessa narração da novel. Ela inclusive fala, abre aspas, qualquer problema a titia vai cuidar de você, fecha aspas. Então, realmente são momentos que, pelo menos eu lendo, senti um pouco de vergonha alheia nisso. Lendo esse volume, eu também lembrei de alguns diálogos do OVA Memories No. É um OVA, tem 1h e 10 minutos, se eu não me engano, então é importante ver. Claro, eu já dou mais ênfase em ver, inclusive antes dessa segunda parte da segunda temporada, que vai lançar em janeiro de 2021, é importante, na verdade, você ver o filme da Emília com o Peck, que conta o passado da Emília na floresta. Esse é mais importante ainda de ver antes da segunda parte da segunda temporada. No caso, eu recomendo ver os dois, tanto o filme da Emília com o Peck quanto o OVA Memories No. Depois, no anime é explicado sobre as magias. Essa explicação já é dada na Light Novel no volume 2, naquela cena do banho com o Roswell. E é explicado também que a especialidade da Emília é gelo, mas é por causa que a aptidão dela é pelo elemento fogo. Muita gente confunde com água. Isso se explica porque o elemento fogo, ele rouba calor. Então por isso que ela tem a especialidade de gelo. Então, tanto na Light Novel como no anime, o Peck ele faz um novo teste no Subaru, mas na Light Novel o Subaru ele já sabe que a especialidade dele era puramente sombra. Só que ele pensou por um momento que o Roswell, naquele momento que ele fez a aptidão no volume 2, tivesse inveja dele, tivesse mentido naquele loop. Então ele pensa que poderia realmente ser um outro teste, um outro resultado. Só que realmente era verdade e, além disso, o próprio Peck confirmou que o Subaru era horrível com magia, não tinha talento nenhum. Adiante, então, tem aquela falha, aquela explosão com o Shamak, e depois ele se encontra com a Han. E a Han revela para o Subaru que ela salvou ele, porque na hora da explosão, a Ren ela queria atacar o Subaru, só que a própria Han impediu ela. É claro, porque desconfiou totalmente do Subaru. Imagina, tá perto da Emília, deu aquela explosão, e a Ren ia partir para cima dele, só que a Han impediu ela. Aí o anime segue, tanto o Subaru quanto a Ren e a Han vão para a vila de Arlon, e é revelado que a vila tem cerca de 200 habitantes, que daria para dar uma volta completa em 20 minutos. Uma coisa que eu já deixo até imagem aí, é que na novel, não sei se os caras traduziram errado ou não, mas a Meili é definida como cabelo castanho. Claro, não é castanho no anime, inclusive a própria novel no volume 12 vai aparecer com cabelo azul, mas é uma curiosidade. Uma curiosidade da web novel é que depois, no caminho do Subaru, da Ren e a Han, eles carregando as sacolas, tudo, tem um diálogo entre eles, é maior,
Só que a Light Novel, tanto a Light Novel fez bem em cortar. A Web Novel algumas coisas vai ter a mais. Muitas dessas coisas eu percebi que realmente fez bem. Era só pra encheção de coisa. Muitas vezes a Light Novel escreve mais coisa, até com menos palavras. Então, são essas coisas normalmente que a Web Novel tem a mais e não vale a pena. Claro, no arco 4 vai ter umas coisinhas a mais que a Web Novel vai ter, que eu acho que não deveria ter cortado. Mas é isso eu vou comentar. Só lembrando, o foco nisso é a diferença da Light Novel para o anime. Só de vez em quando que eu vou trazer um pouco da Web Novel para a diferença da Light Novel, por exemplo. Mas caso vocês queiram, eu posso depois ler a Web Novel com mais atenção e detalhar as curiosidades e as diferenças da Web Novel com a própria Light Novel. Depois que o Subaru, a Ren e a Han chegam na mansão, o Subaru ele chega com muita dificuldade carregando aquele barril pesado e a Ren ela pega facilmente o barril. E o Subaru ele questiona do porquê que ele ajudou, sendo que era desnecessário. Só que a Han fala que isso foi pro próprio bem, para não ficar feio com a Emília. Porque imagina, o Subaru como homem carregando sacolas leves, enquanto a Ren, que é menor, tem um porte físico menor que o dele, carregando algo pesado. Depois disso, uma pequena diferença. Na Light Novel, o Roswell ele convoca os 3 empregados e ele anuncia numa sala lá que ele vai sair. No anime ele se encontra por acaso. E outra coisa também, na Light Novel, o nome do Garfield já é citado. Inclusive, essa saída no 5º loop, que o Roswell fica fora, ele vai lá no Garfield. Ele fala isso. Então, no volume 2, a gente já teve citação do nome da Frederica. E nesse volume 3, a gente já tem citação do nome do Garfield. Então, no anime, não fala para onde o Roswell vai. Só fala que ele vai se encontrar com alguém que não gosta do jeito que ele se veste. E ele vai até de uma maneira social. Um traje social. Já na Light Novel a gente já sabe que ele vai lá no santuário no Garfield. Pela narração escrita, a Light Novel sempre reforça o quanto que o Subaru nunca irá se acostumar com a morte. E ele mesmo fala que morrer uma vez bastaria. Falando mais uma vez na narração escrita, no anime, o audiovisual, já quando o Subaru ele vai na Beatrice e ela vê o machucado, tudo, já é revelado pra gente que o cachorro que causou a morte causa a maldição no Subaru. Já na Light Novel dá um suspense bem maior, porque não revela logo no início. Claro, fica falando, revelando aos poucos, dando dicas que essa pessoa não tinha uma inteligência humana. E só quando o Subaru e a Ren estão cruzando a barreira que ele revela que é o cachorro que mordeu ele que causou a maldição. A Light Novel também deixa expresso que o Subaru ele não gosta de criança. E é até engraçado, porque ele não gosta de criança porque se parecem muito com ele. Porque elas são desrespeitosas, falam alto e falam bobagens. Só que mesmo não gostando de criança, ele queria salvar as crianças, arriscando a própria vida. Então eles encontram as crianças agonizando lá. E eu comentei isso no vídeo 2, que eu ia dar mais ênfase agora, que eu ia explicar. Sobre aquela conversa da Ren querer cortar o cabelo do Subaru, é revelado, a novela revela expressamente que a Ren basicamente nunca se importou tanto com o cabelo do Subaru e que na verdade aquilo era apenas uma desculpa que a Han criou para o Subaru naquele loop, porque a Ren ficava observando ele porque estava desconfiada mesmo, estava vigiando mesmo, mas não necessariamente por causa do cabelo, mas porque ela desconfiava ele como um inimigo. Então é revelado que realmente não se importava com o cabelo. Só que aí depois, nesse loop tá mais tranquilo e até fala depois em cortar o cabelo depois. Outra coisa que talvez vocês também não tenham pegado é revelado, já era revelado pra gente, que quando a maldição se ativa, não tem mais o que fazer. A Beatriz revelou isso, que realmente não tinha mais nada que fazer depois que ela se ativava. Só que aí, a novela deixa expresso que a maldição já estava ativa nas crianças. Expressamente, o Subaru comenta, então como é que as crianças elas estavam vivas? Como é que salvaria as crianças? Aí mais tarde é revelado que depois que uma maldição é ativada, pode salvar a pessoa amaldiçoada caso mate o Maju. Aí quebra a maldição. E mais uma vez, o Subaru lhe revela para a Ren que ele ama a Emília. Sim, no meio daquela cura toda lá, no meio da conversa, ele fala que ama a Emília. Então, deixa muito expresso esse amor. Inclusive, a própria Ren sabe disso. Então, eu finalizo aqui a primeira parte do vídeo.
com esse terceiro vídeo, que conta a diferença do volume 3 com as diferenças do episódio 8 até o 11. E logo logo vou postar mais. E o próximo vídeo vai ser a parte 2. E já vai começar direto, porque como eu disse, eu fiz o áudio tudo junto. Então já vai começar bem diretão, só vou fazer uma mini introdução depois e vai ser diretão. Logo logo estou inserindo a parte 2 desse volume 3 das diferenças. Então só esperem, só no aguardo. Até mais!